Perfeito. Só uma pergunta, eu queria até que a deputada só complementasse. Deputada, ouvindo o que a Paula nos traz de informação, a gente vê o seguinte: exatamente o setor que é agraciado com essa verba generosa, das mais generosas, e que não permite que um percentual de 20%, por exemplo, no Rio de Janeiro, chegue a outras mídias, dá esse tipo de tratamento, primeiro, à informação e também ao jornalista. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora vê, diante de uma informação como essa, qual é a reação de uma parlamentar? Não, então, primeiro eu escutei atentamente aqui o que a Paula estava trazendo para a gente, porque eu também vim do movimento sindical, Paula. Eu vim do Sindicato dos Enfermeiros, fui direção da Central Única dos Trabalhadores. Na época, o meu sindicato era ligado, ainda é, eu acho, ligado a essa central. Enfim, e quando a gente escuta esse relato de categoria, é o mesmo de todo trabalhador que é explorado aqui no nosso país. Né? Nós ainda estamos longe de ter uma organização de trabalhadores que vá para a rua reivindicar realmente seus direitos. Né? Hoje, na área da saúde, é a mesma coisa, uma exploração, assédio moral, o enfermeiro também, local de descanso dele é no chão. Né? Você não tem nem espaço para isso, salário, enfim, acordo coletivo que ninguém respeita. Então, nós ainda temos que lutar muito pela organização dessa classe trabalhadora, como um todo, no nosso país. E eu falo assim, muito desse processo, porque o parlamento ele tem que ser um espaço que nós ocupemos esse espaço, que hoje ainda é um espaço para os grandes empresários que são financiados. Então, você chega ali, você fica sozinha, praticamente, porque muitos dos que estão ali não estão representando a classe trabalhadora, estão representando os seus interesses, né, que são os interesses dos empresários. Então, essa questão, ela é uma questão que pode ser colocada para qualquer área, não só do jornalista. Mas o que você traz aqui é uma novidade, por exemplo, que eu não sabia, que a classe era majoritariamente feminina também. Né? Então, são coisas que ainda está muito interno, isso precisa ser melhor divulgado, porque a mulher é explorada muito mais em tudo quanto é área. E tem um detalhe, embora majoritariamente feminina, nos cargos de cúpula, majoritariamente masculina, e nos salários, os salários dos homens, em geral, são 3 vezes maiores do que os das mulheres, para as mesmas tarefas, numa proporção superior à média em que, na população brasileira, os salários dos homens são sempre maiores do que os das mulheres. Então, tem questão de gênero envolvida, né, essa é a realidade nossa, do nosso país e do nosso Estado. Então, acho que precisamos trilhar aí um processo de muito amadurecimento, de muita, né, conscientização dessa classe trabalhadora, para que a gente consiga avançar. Esse espaço da mídia é um espaço que não era o meu espaço. Eu falo assim, bom, eu sou enfermeira, né, trabalhava lá no hospital e vinha fazer movimento sindical. Né? A minha entrada no parlamento também foi um processo, sabe? Eu fui eleita só com os votos da categoria de enfermagem. Então, a gente chega ali e se depara com um troço ali que é uma panela de pressão, interesses. Enfim, eu acho que a gente precisa estar mais organizado, construir esse processo mais uniforme, para que ali também, tanto no movimento sindical, mas dentro do parlamento, se faça com representação da classe trabalhadora. Eu queria, já que a gente está falando de saúde... Das mulheres, claro. Colocar também a questão da saúde no que se refere às ameaças que os jornalistas vêm sofrendo, não só os jornalistas, mas a população que vai às ruas, a integridade física. A gente tem sofrido violência física, principalmente por parte do Estado, por meio dos policiais militares, né, para nos calar quando cobrimos as manifestações. Intimidação também, né? Fizemos um relatório do sindicato do município, entregamos numa audiência pública ao vereador Raymond, na Câmara Municipal,
uma audiência pública sobre esse problema, e nós identificamos só no município do Rio de Janeiro, entre junho e outubro, 49 jornalistas que foram vítimas de violência. Somando os casos, porque às vezes o mesmo jornalista foi mais de 3 vezes alvo de violência, mais de 60 casos, episódios de violência, sendo que em mais de 80% dos casos policiais militares foram os autores, os outros 20%? Manifestantes ou supostos manifestantes. Porque Ele fica no fogo cruzado. No fogo cruzado, ele apanha os manifestantes da polícia. Você vê como o jornalista está sofrendo. E tem uma questão que é a seguinte, a gente sabe que tem muito P2 infiltrado e fazendo isso. Que a maneira que você tem, inclusive, de levar esse jornalista de um veículo desse a acreditar que o manifestante o agride, é você fazendo o cara parecendo manifestante agredindo. Mas não é só isso também. Que muitas vezes o manifestante, ele atribui ao repórter o símbolo da empresa na qual ele trabalha. Então, durante todas as manifestações, a Globo, por exemplo, ela teve que cobrir os eventos do alto de helicóptero ou de edifícios bem altos, por causa que as pessoas agrediam com ódio não do repórter, mas da empresa que ele representava. A Paula falou um negócio muito importante, que as manifestações, uma das pautas mais específicas, porque, por exemplo, as manifestações foram difusas, as pautas foram difusas, que é um problema, às vezes, porque a sociedade não consegue receber, né, com clareza, entender. Mas teve sim uma pauta. Teve uma pauta clara, que foi democrática, que foi a revolta contra o monopólio da mídia, contra a TV Globo. Isso aí foi comum em todas as manifestações no país. Eu vi em Brasília, eu vi aqui no Rio. Aqui no Rio, que você teve a emergência de você teve 2 pautas bem claras aqui no Rio, que foi uma hostilidade muito forte contra o governo do Estado, na figura do Sérgio Cabral, e uma hostilidade muito grande contra a Rede Globo. Isso aí foi interessante, mas o mais interessante e trágico é quando essa pauta ela chega, ela precisa ser filtrada pela sociedade para os debates posteriores, onde os intelectuais debatem o sentido das manifestações, a mídia trava isso. Aí a Globo, ela de vez em quando fala, as manifestações vão voltar em 2014, mas ela não fala que pode voltar contra ela também. Entendeu? Isso aí é uma coisa interessante, porque qual era a grande cantoria que tinha contra a Globo? A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura. Eu fiquei pensando, por que as pessoas, muitos jovens, às vezes, que nem viveram a ditadura, por que aqueles jovens que nem sofreram a ditadura ficaram cantando essa música, sabe? Isso é muito bonito, porque é o espírito da história. O espírito da história, com H maiúsculo, o espírito com E maiúsculo, da história com H maiúsculo, o espírito voltando, sabe? Que as pessoas entendem que por trás de muita coisa de ruim que aconteceu no Brasil, sabe? Está lá a Rede Globo, que apoiou, conspirou pelo golpe de Estado, sustentou o regime militar, atrasou as diretas já, fraudou debates importantes no país, sabe? Debate do Collor contra Lula, e agora pediu essas desculpas aí, que o pessoal chama de meia culpa, não tem meia culpa, é meia culpa, porque foi uma desculpa totalmente esfarrapada. Agora, tem um detalhe muito importante, é que em meio a esses casos de violência contra os jornalistas, recebemos denúncias várias de jornalistas que, uma vez feridos, foram orientados por suas chefias nessas grandes empresas a não registrar queixa, quando os autores eram policiais militares. Só eram liberados para registrar queixa quando manifestantes eram os autores da violência. E mais uma informação também relevante, hoje, por acaso hoje, tive uma reunião com representantes do patronato de jornais e revistas e de rádio e TV, e era para discutir propostas nossas do sindicato para a reformulação do conceito de um curso que é patrocinado pelas empresas de treinamento
para a segurança dos jornalistas, desde a morte do Tim Lopes.